Bom dia. Boas horas, pessoal do online. Então, vamos começar. Eu coloquei uma apresentação assim, bem coloridinha, primeiro eu quero falar sobre o traje típico vietnamita. Eu sou vestidor, é o azar, e ele é usado para uma série de ocasiões, especialmente para celebrações ou, por exemplo, ao receber uma comitiva de convidados estrangeiros. Então, assim, é muito usado ou para festas ou para situações formais, né, em que você quer receber bem isso. Eu estou tentando trazer um pouquinho do Vietnã também aqui para Maputo, para o nosso evento, né? Para nós que querem ver essa informação, mas tem uma pessoa que está usando o azar. Só para comunicar que como a gente pode ler, né, esse traje. Eu queria falar então da dimensão intercultural do leitorado em Rosa, porque eu acho que a gente costuma pensar na sua natureza terapêutica e linguística. A gente sempre fala que é um programa super tradicional, né, do Estado brasileiro. E a gente pensa na crítica linguística, mas essa crítica linguística pode ser entendida de diferentes formas. Dá um pouquinho, né? Perdão. Essa ideia de política linguística pode ser entendida de diferentes formas, né? E eu queria explorar um pouco, né, como nós entendemos, como nós podemos entender isso e a nossa atuação, né, como agentes de política linguística. Por favor. Tendo em mente, por exemplo, que existem muitas variáveis, né, na nossa prática. Então, foi muito interessante ontem assistindo a conferência de abertura da professora Leise, porque eu vi muitas coisas que eu já estava pensando e que eu já tinha planejado fazer. Então, uma delas é a questão de que nós temos trajetórias e formações muito diferentes. Então, nós chegamos nos nossos postos entendendo política linguística de uma forma diferente, entendendo a nossa atuação de forma diferente. Né? Claro que há também as singularidades, as sensibilidades de cada um, e claro que existe uma diversidade muito grande de contextos, né, dos nossos postos. Então, pensando em todos esses contrastes, né, que eu acho que é interessante discutir um pouquinho com vocês a nossa atuação nessa questão da dimensão intercultural. Então, aqui eu coloquei, né, essa ideia de que a LGR, a política linguística, é cultural. Né? E aí pensar se nós estamos olhando para essa parte cultural, né, com bastante ênfase ou não, e também de que forma a gente entende essa cultura ou cultural. Né? Então, um pouco sobre isso que eu queria falar no Conecta deste ano. Quero falar um pouco então da minha experiência em eixos de vivência aí do leitorado de Guimarães Rosa, como acontece para mim, né? Como eu tenho vivido. E coloquei aqui alguns eixos listados, né? Trabalho, pesquisa, internacionalização, como que parece, então, a meu ver, a minha atuação, né? E aquelas variáveis todas que eu estava comentando, né? Como isso tudo atua junto. Uma das questões que eu trouxe, e que acho que a gente estava conversando anteriormente, né? Antes do Conecta, é a questão, por exemplo, das noções de tempo, né? Temporalidade. Apareceu também na fala da Eide ontem. E eu quero olhar muito sobre essa perspectiva do quanto existem impulsos conflitantes, né, quando a gente está negociando entendimentos de tempo. Eu sinto esses impasses de maneira muito forte no Vietnã, porque eu entendo que, ou pelo menos na minha experiência no posto, porque existem impulsos que querem aqueles impulsos modernos, né? Modernizar, acelerar, que querem uma grande produtividade, uma grande aceleração. Mas existem também aqueles impulsos de levar as coisas de uma forma mais tranquila. E eu sinto que na minha experiência lá, essas duas noções de tempo, elas entram muito em conflito. E eu venho trazer um pouco sobre como, para mim, é conflitante, pessoalmente, na minha atuação. Porque às
vezes eu me sinto um pouco vetor de uma noção de tempo acelerado que eu mesmo não gosto, que eu mesmo não acho interessante, né? Mas em contraste com os meus colegas, por exemplo, né, às vezes eu sou a pessoa a acelerar e às vezes eu quero ser o contrário, né? E também vice-versa, sabe? Porque lá também existem esses impulsos, não é só no Brasil, não estou só trazendo do Brasil, né? Esses impulsos de aceleração, digamos, de modernização. Lá é uma coisa muito forte. Hanoi está se transformando diariamente, intensamente. Você fica 3 semanas fora e o teu bairro, é uma experiência própria, né? O teu bairro muda. Aquela lojinha fecha, outra abre um prédio do banco que você nem tinha visto, né? Então essas noções de tempo, por exemplo, elas entram em conflito. Será que a gente tem consciência de quais noções a gente está impulsionando e quais não estamos? A gente sabe que está dando aula de português, de cultura brasileira, de literatura brasileira, mas na própria interação, né, com as pessoas. Será que a gente está acelerando? Ou será que a gente está aceitando, talvez, um convite para desacelerar? Então essa é uma das coisas que eu trago, né? No meu trabalho eu sinto esse tipo de experiência. Ou então uma questão que surgiu ontem também, né? Então a gente está falando coisas muito comunicantes, assim. A relação entre dos alunos e dos colegas, noções de hierarquia, formalidade, né? Eu sinto que o tipo de relação que eu tenho com os alunos é muito diferente do que dos meus colegas. E às vezes isso me coloca em posições que são diferentes. Como, por exemplo, parecer que estou, de certa forma, desaprovando talvez o trabalho do colega. Não porque eu vá falar diretamente disso, né? Mas porque eu vou negociar com os alunos como eu quero trabalhar na sala de aula, como eu quero que a gente interaja e vendo resistências, às vezes, deles ou comparações. E, de novo, eu não sei, né, qual é a nossa consciência. Será que isso é algo apenas da esfera pessoal do professor? Ou será que a gente não tem que pensar que, quando olham para mim, não vem só o Eric, vem o Heitor Guimarães Rosa, né? Então, também agenciando esse tipo de questão. Na pesquisa também, né? Quando a gente vai dialogar sobre interesses de pesquisa, ou o que a gente pode trabalhar junto, eu sinto que há, no meu contexto, um certo enviesamento para o quantitativo, né? Pesquisa quantitativa. Então, quer-se alcançar, chegar em alguns números, quer-se chegar a resultados que sejam fáceis de você ler e demonstrar, né? Isso é um enviesamento, né? Uma forma de pensar a pesquisa mais específica. E eu sinto que a minha forma de trabalho é muito diferente, não me interessa tanto esse tipo de pesquisa, né? E aí, quando nós estamos formando os alunos, de novo eu vejo um certo embate, porque às vezes fica subentendido que um tipo de pesquisa é melhor do que o outro, sabe? Então, no nosso trabalho também, sobre esse tipo de questão aparece. Nossa. Isso é muito interessante. A questão das noções de identidade, né? Noções identitárias também. Eu coloquei ali raça e conversão. Uma das coisas que eu achei muito interessante foi a minha experiência morando lá, de passar por um outro processo de leitura, né? Por parte das outras pessoas. Porque, claro, no Brasil, racializado como homem amarelo, automaticamente, claro. Toda a minha vida, né? Toda a minha trajetória. E aí, para uma sociedade que é majoritariamente, diríamos, amarela, é uma experiência muito diferente. Outras coisas emergem, né? E, novamente, é uma coisa para a gente pensar também na nossa situação, né? Como a gente está entendendo esse tipo de debate e o que a gente promove ou não, né? O que a gente encoraja ou não. E a etnia, a nacionalidade, tudo isso aparece também. Vou passar para não ter, né? Não passar. Nós podemos voltar e falar mais depois. E a questão do produtivismo acadêmico, né? Que é uma questão que todos nós sentimos, mas também é sentido de forma diferente em lugares diferentes. Assim como a questão do tempo, eu sinto que na rotina, ou pelo menos no meu contexto, há 2 polos ali muito fortes, né?
existe uma cobrança para o produtivismo, mas existe também bastante resistência, né? Bastante interesse em desenvolver as coisas em um tempo mais calmo, mais tranquilo, né? E como a gente se coloca em relação a isso também me interessa bastante. Eu saí do Brasil no meio de uma discussão com vários colegas, em um momento que a gente estava pensando muito sobre o produtivismo acadêmico, pensando no Brasil mesmo, né, no nosso contexto lá, e como estava simplificando esse produtivismo acadêmico, como a gente estava pensando, né, quais são as vias de resistência ou não. E é muito interessante também comparar com outro contexto, né? Então é mais um eixo possível para a gente pensar, né, a nossa situação. Eu tirei não tinha pensado. E aí eu pensei também em alguns movimentos que eu tenho feito e pensado que são caminhos para lidar com todas as questões, porque todas elas, assim como o professor Iglesias comentou ontem, não é uma questão de ter uma resposta pronta, mas da gente pensar junto, né? Então, para todos esses pontos, eu não tenho nada muito fechado, definido, né? Como fazer, como resolver, mas alguns movimentos que eu tenho pensado têm me ajudado, ou pelo menos eu tenho tentado, né, fazer eles. Um deles é essa ideia de imagem, né, para tentar conciliar essas diferenças. Eu cheguei, talvez, com a expectativa de que algumas coisas fossem um pouco mais fechadas e precisas, entende? Mas é claro que na nossa atuação com pessoas, você está em um contexto tão diferente, você está pensando, às vezes, sozinho, de forma diferente. E aí, dar margem para que você consiga se colocar, mas que você também consiga aprender uma proposta diferente de como fazer as coisas. Então, esse é um caminho, um movimento que eu tenho feito e também eu tenho pensado muito sobre a importância da presença. Porque em debates que eu tive com amigos, enfim, colegas, uma coisa que aparecia às vezes era uma certa ideia de se, a meu ver, se evadir ou se ver como alguém que é de fora e, portanto, não deve se colocar. Mas eu tenho pensado que é importante esse movimento de presença, de se presentificar, né? Tanto no teu trabalho, nas tuas intenções, quanto também nas tuas posições, que às vezes vão ser opostas ao teu contexto, né? Mas que ainda assim é importante, porque faz parte, eu acho, do nosso trabalho trazer cultura de forma bem ampla, cultura de pesquisa, cultura de trabalho, cultura de formação, né? Então a gente às vezes vai ter que se colocar, e é importante ter essa presença. E aí trabalhar com essa ideia de corresponsabilidade, eu acho que é bacana, né? Assumir a sua parte daquela interação, da tua responsabilidade naquela atuação, mas também esperar que o colega, ou enfim, assuma a sua. E o que eu tenho pensado é que 2 pontos, talvez 2 centralidades que eu tenho pensado são um trabalho do leitorado, né, que eu tenho ali na minha atuação, no meu posto, um trabalho de criticidade, mas também de humanidade. Porque às vezes o embate, o atrito, nos coloca uma posição muito ferrenha de crítica, né, de ver aquilo como errado ou ruim. Então, por isso coloco também junto ali a ideia de humanidade, de olhar e lembrar, né, de que aquelas pessoas têm toda uma história diferente, ainda mais no meu contexto do Vietnã, em que a história é tão longa e tão única, se coloca o tempo todo. Um povo que ficou 1000 anos sob colonização chinesa e não esqueceu a sua língua, não esqueceu seus hábitos, sua cultura, né, tem a sua culinária própria. Então, é interessante sempre lidar com respeito, mas também saber se colocar, saber que você também vai ter as suas demandas, né? E você precisa do seu espaço. Né? E referências, mas